Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Com a minha gratidão a todos vocês que têm acessado esse canal, nós chegamos mais uma vez aqui. Nós louvamos a Deus por cada um que tem acompanhado diariamente os estudos bíblicos. Nosso objetivo aqui nesse canal é que esta mensagem proclamada aqui possa estar sendo bênção na sua vida. Eu compartilho aqui o meu tempo devocional, eu faço meus estudos e tenho aprendido muito no livro de Atos dos Apóstolos e fico muito feliz de poder compartilhar com você. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos continuar nos versículos 17 e 18, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Paulo está em Atenas e verso 17 diz: Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Nós vamos ler somente aqui e depois a gente avança um pouquinho. Paulo estava aproveitando o tempo em Atenas e aproveitando as oportunidades para falar de Cristo e da ressurreição. A cidade de Atenas, uma cidade extremamente idólatra, e Paulo prega para 3 grupos de pessoas diferentes, em 3 lugares, grupos ali em Atenas. Primeiro nós lemos aqui que Paulo dissertou nas sinagogas. Ali, Paulo, aos sábados, dissertava entre os judeus e também alguns tementes a Deus. A sinagoga, naquela época, é o que hoje nós temos mais próximo a uma igreja, que é um local onde as pessoas se encontravam, as pessoas religiosas. Paulo pregava ali na sinagoga. Eram pessoas que estavam ali buscando a Deus. Paulo não perdia a oportunidade de compartilhar a palavra com aquelas pessoas. Trazendo isso para a nossa vida, nós já entendemos a necessidade que temos de compartilhar da palavra durante as nossas reuniões, compartilhar o Evangelho. Pessoas que frequentam a igreja, pessoas tementes a Deus, pessoas que talvez participam do culto uma vez por semana. É por isso que o culto cristão ele precisa ser aproveitado com a palavra, pregar a palavra. Por isso é importante nós aproveitarmos o tempo que reunimos para falar da palavra de Deus. Estar junto com os irmãos é uma maravilha, comunhão é uma maravilha, mas nós precisamos pregar a palavra. E Paulo pregava a palavra na sinagoga. Ele dissertava ali também todos os sábados. Paulo também dissertou na ágora. A ágora, ou praça, era o centro de negócios, de atividades cívicas, de uma propaganda informal, de ideias, de novas. Era como se fosse um mercado da vida social. Aquela praça onde as pessoas se encontravam para ouvir orações, para ouvir as conversas, para trocar ideias. Aquela ágora era esse centro. E nessa praça, agora não só aos sábados na sinagoga, mas nessa praça nós lemos que Paulo estava todos os dias. Então Paulo não se limitou o seu ensino aos judeus e aos tementes a Deus na sinagoga, mas durante a semana ensinava na praça. Durante a semana, Paulo estava fora das 4 paredes, falando com aqueles que estavam ali para comprar alimentos, para conversar. Isso aqui eu acho muito interessante. Esta ágora pode ser como um parque, uma praça, um shopping, uma feira, uma sala de aula, uma cantina de escola.
Há uma grande necessidade de evangelistas talentosos que saem além das quatro paredes do salão de reunião para o evangelismo. Há uma necessidade da igreja se mover para o lado de fora. Paulo se mistura com o povo, Paulo não fugia do povo. Paulo estava no meio, ele não estava numa cátedra fechado, proclamando apenas formações teológicas para compartilhar uma vez por semana. Não, Paulo estava na rua, ele estava lá falando com o povo. Nós, enquanto igreja, precisamos entender essa necessidade de sair, de ir pregar, de testemunhar aonde formos. A igreja precisa entender o seu papel de falar do Evangelho além das quatro paredes do salão de reuniões. Aonde formos, reunir ao ar livre, fazer culto nas casas, falar do Evangelho particular em quaisquer lugares, aproveitando as oportunidades. E Paulo nos ensina isso também. Outro lugar que Paulo falava, e vem logo após o texto que nós lemos no verso 19, Paulo chegou a debater no Areópago. Os filósofos epicureus, estoicos, eles levaram Paulo da Ágora ao Areópago. Então eles pegaram Paulo que estava na praça e levaram para esse lugar chamado Areópago, que significa colina de Ares. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Ares era o deus da guerra dos gregos, ou o deus Marte dos romanos. E eles tinham um local, numa colina, também chamada Colina de Marte, e de lá dava para ver a Ágora, não é? Bem de frente ao Partenon. E um concílio se reunia ali no Areópago para funções, eu poderia dizer, funções jurídicas. Eles reuniam ali como um tribunal, intervinha em casos de homicídio, casos de agitação pública, para supervisionar a questão da religião, da educação. Era um grupo de aproximadamente 30 pessoas intelectuais, incumbidos de autoridade moral, religiosa, para cuidar desses assuntos. Correspondente mais próximo desse lugar era um lugar onde ficavam as autoridades intelectuais, eu poderia dizer uma universidade, espaços de governos, repartições públicas, seria mais ou menos esse espaço, se eu pudesse trazer para você entender na atualidade. Paulo foi pregar no meio desse povo. Eu estava pensando na importância de gente que possa evangelizar, que seja por meio de palestras, conteúdos apologéticos, pessoas que Deus prepara para estar nesses ambientes de autoridade, ambientes formais, pessoas que têm a mensagem de Deus para estar nesses locais falando também de Cristo. Como nós precisamos de pensadores cristãos que se dediquem a Cristo, de escritores, de compositores, de musicistas, de jornalistas, de radialistas, de roteiristas, de tantas profissões. Precisamos de homens de Deus, tementes a Deus, mulheres que têm um coração dedicado ao Senhor, para estarem ocupando todas estas áreas, sendo luz neste mundo de trevas, para proclamar o Evangelho. Cristo deseja mentes humildes, mas não reprimidas. E aí a gente fala com você que talvez eu nem sei quem você é, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus pode usar você aonde você está. Basta que você se disponha, em qualquer área, seja para falar do Evangelho na feira, seja para falar na universidade, aonde você for, seja luz, seja um canal de bênção, esteja percebido as necessidades do lugar e fale de Cristo, testemunhe, faça isso para a glória de Deus. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Eu volto no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.